Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os gols da partida entre Criciúma versus Amazonas, que terminou, né, com vitória da equipe do Criciúma para cima da Onça Pintada por 3-2. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, pessoal. Muito importante você que está conferindo aqui o vídeo, deixar o like, se inscrever aqui no canal e também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá? Antes da gente conferir aqui os gols, deixa eu dar os devidos créditos aqui ao canal Esporte Manaus TV. Pessoal, muito legal, né? Que faz conteúdo sobre o futebol amazonense. Então, dei uma conferida lá no trabalho do pessoal de lá, tá bom, pessoal? Que são muito gente boa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal? Muito bem, vamos lá. Cara, isso daqui não tem nem que comentar, né? Um golaço da equipe do Criciúma. E assim, né? Não foi falha, não foi nada, ó. Foi méritos aí do jogador da equipe do Criciúma que pegou, né, um rebote aí que sobrou aí praticamente na meia-lua da grande área, chutou de primeira e acabou fazendo um golaço, né? Olha só, no ângulo aí, uma porrada, né, uma pancada, então sem chance. O gol foi de empate da equipe do Amazonas em uma jogada que já é clássica, né, da equipe do Amazonas, que é justamente essa boia alçada na grande área e tem geralmente um desvio de cabeça que acaba resultando em gol. E aqui foi um cruzamento, né? Na primeira trave, teve o desvio e foi fatal, né? Gol da equipe do Criciúma. Cara, assim, né? Aqui, sinceramente falando, foi um erro coletivo. Mas, sinceramente falando, quem falhou aí foi o goleiro da equipe do Amazonas, que acabou passando direto, né, da boia. Porque foi um cruzamento fraco. Vamos ver novamente aqui o gol da equipe do Criciúma. Novamente, ó. Ó. Foi um cruzamento, assim, relativamente fraco, né? E, assim, rasteiro. Ó, o goleiro acabou passando da boia. E aí, né, o jogador teve um bate-rebate ali e acabou que a equipe do Criciúma fez o segundo gol. E aqui foi o gol de empate, né? Cara, isso aqui foi uma jogadaça, né? Vamos ver novamente o começo da jogada. Olha só. Ganhou do primeiro. Passou pelo segundo. Veio avançando, ó. Veio passe na grande área. Aqui teve um pouco de sorte, né? Porque se você pegar aqui, vai voltar aqui o replay do lance. O jogador da equipe do Amazonas chutou. Ele chutou, mas acabou, acho que foi sendo travado, né? O chute. Vamos ver novamente o lance por completo, né? Para poder a gente verificar a jogadaça. Vamos passar na grande área. Ó, ele tentou chutar, né? Mas bateu um jogador da equipe do Criciúma. A sorte é que sobrou, né? Por outro jogador da equipe do Amazonas que acabou chutando e fazendo o gol aí de empate da equipe do Amazonas, né? Novamente, ó. Mas a jogada foi sensacional. Essa da equipe do Criciúma, um gol da vitória, né? Cabeçada, essa cabeçada realmente é fatal, né? Essa cabeçada cruzada, né? Assim pode dizer, né? Que pega, quica e vai pro gol, né? É fatal pro goleiro porque realmente é um lance muito difícil de você defender, né? Novamente o gol da equipe do Criciúma, né? E assim, né? Cara, vamos lá. O empate já seria de bom tamanho para a equipe do Amazonas. Porque assim, como eu já tinha falado lá no vídeo anterior, né? A gente conferindo os melhores momentos da partida entre, se eu não me engano, foi com o Operário, né? O último jogo. Não, foi com o Atlético, que o Amazonas acabou vencendo por 1-0. E, cara, eu falava o seguinte, que se o Amazonas vencer seu jogo dentro de casa, um empate fora de casa já seria de bom tamanho. E esse empate, né? Já seria de ótimo tamanho, né? Esse empate aí com a equipe do Criciúma já seria de ótimo tamanho, porque, cara, o Amazonas ficou 2 vezes atrás do placar, né? Então, realmente buscar um empate 2 vezes
fora de casa é complicado. Então, seria um empate com gosto de vitória. Só que o problema é que, sabe, é aquele velho problema que eu já vinha falando aí nos vídeos anteriores. Que o Amazonas ofensivamente está bem. Você vê que ofensivamente a equipe começa a criar, sabe, a ter mais chances de gol. Mas o lado defensivo da equipe do Amazonas é muito falho. Falha demais. Então, não tem um equilíbrio aí da equipe do Amazonas entre defesa e ataque. Porque o ataque até que está bem, mas a defesa está um horror. E, novamente, são os velhos erros que a gente vem falando aqui no canal, né? De erros de marcação, erros de posicionamento aí da zaga da equipe do Amazonas, que acabam realmente custando muito caro para a equipe do Amazonas. E, cara, era um empate que estava já ali, sabe, quase que se concretizando, né? Porque faltava pouco para poder terminar, né? A partida, para poder a equipe do Amazonas conseguir um empate. E olha que era um adversário direto, né? Na luta contra o rebaixamento. Então o empate acabava tirando a equipe do Amazonas da zona do rebaixamento. Então, um resultado bastante ruim. O Amazonas realmente vai ter que buscar novamente uma vitória dentro de casa, porque agora é desse jeito, né? A Amazonas perde fora de casa, tem que vencer dentro de casa, para poder assim tentar escapar aí da zona do rebaixamento. E, cara, tem que dar um jeito nessa zaga, cara. Então, assim, pessoal, o Amazonas precisa vencer, tá bom? Precisa vencer seu adversário no próximo confronto. Deixa eu ver quem vai ser o adversário da equipe do Amazonas na próxima rodada aqui da Série B. Muito bem. O próximo adversário da equipe do Amazonas é a equipe do Vila Nova, que vai ser no domingo, dia 22 de junho de 2025. Então, a equipe do Amazonas pega a equipe do Vila Nova em casa. E como eu falei, né? É vitória. Não tem que pensar em outra coisa a não ser vencer, porque um empate já é ruim. Então, é vencer. E pior se for uma derrota, né? Se for derrota, filho, aí complica de vez, né? Então, o Amazonas tem que fazer seu dever de casa. Assim, fora de casa, como eu falei, é buscar pelo menos um ponto. Buscar um pontinho, beleza. Se puder vencer, melhor ainda. Pontuar fora de casa. E fazer seu papel dentro de casa, né? No caso, vencer. Porque se não fizer seu papel dentro de casa de vencer, aí, filho, vai ter que correr para poder pontuar, né? No caso, fora de casa. Então, a missão da equipe do Amazonas é bastante complicada, né? Bastante difícil. A situação ainda é muito preocupante. Mas agora resta a gente torcer, né? Para que a equipe possa fazer grandes partidas. Porque, assim, evolução a equipe teve. Se você perceber mesmo, a equipe evoluiu. Ofensivamente evoluiu, mas só que defensivamente ainda tem muita coisa a ser melhorado aí no setor defensivo da equipe do Amazonas. Principalmente nessa questão sabe, posicionamento defensivo, né? Acho que o Amazonas defensivamente se posiciona muito mal. E a recomposição defensiva, né, é muito lenta da equipe do Amazonas. Você vê que os caras voltam a ser muito lento ali pro campo de defesa. Tipo, o pessoal sobe tudinho na hora de descer, né, para poder fazer a marcação. Parece que vem de calça jeans molhada, né? Então é complicado, pessoal. Então, assim, o Amazonas, né, tá em 18º lugar na Série B, tem 10 pontos. Cara, se tivesse empatado, estaria em 16º, né? Empurraria a equipe do Volta Redonda aí para a zona do rebaixamento. Obviamente que o Volta Redonda, né, ainda tem um jogo, né, para poder ser jogado. Então, pessoal, é isso, né? Infelizmente, mais uma derrota da equipe do Amazonas. E agora é aquela coisa, né? É torcer para que essa equipe possa aí conquistar os 3 pontos aí contra a equipe do Vila Nova. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que conferiu aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado mesmo de coração a todo mundo que puder ajudar aqui o canal. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!